Metrópole Entrevista. Nós estamos recebendo aqui no estúdio o vereador e pré-candidato a deputado federal Alexandre Aleluia. Boa tarde, vereador. Tudo bem? Boa tarde, Chico. Boa tarde, James. Boa tarde, Daniele. E um prazer falar contigo, falar com todos os ouvintes da Rádio Metrópole. Vereador, ontem foi um dia movimentado. Começar pelo fato de ontem. Eu queria que você contasse pra gente um pouco o ambiente, o que foi que aconteceu. Muita gente reclamou lá da sessão de ontem na Câmara. Não, vamos lá. Eu acho que tudo se inicia na sessão da eleição do presidente Geraldo, né? A base do governo, enfim, os vereadores ali, basicamente a base do governo, reclamou da eleição. E a gente olha lá, foram 39 pessoas presentes, dos 43, 35 votos no presidente, e vai reclamar de quê? Totalmente legitimada uma eleição. Mesmo que você alegue algum vício de publicidade, o plenário é soberano. Então, o vício está sanado, na minha visão. Né? Minha visão está sanada automaticamente. E aí, eu não sei se bateu um arrependimento ou se teve alguma ordem de alguém de cima e o humor mudou radicalmente dessa sessão da eleição para outra. Voltando também na própria eleição, o líder do governo estava muito tranquilo. Estava lá, votou a favor, votou na chapinha toda, pelo menos é o que ele expôs, né? A confusão secreto. Foi depois E aí o humor muda, né? Chega na sessão seguinte, que foi ontem, né? Foi aquela confusão, ninguém queria dar quórum e deu quórum, porque o quórum hoje é eletrônico, no painel. Então teve gente logando, a partir do momento que logaram 14 pessoas, deu quórum, não tem o que alegar. Deu quórum, abriu a sessão. Aí eles quiseram entrar. Quando eles entraram, o presidente já estava em andamento lá na sessão. Ele aprovou a ata e depois o pessoal começou lá aquela gritaria, que foi mais show do que qualquer coisa. E hoje continuou essa novela com a eleição das comissões, a formação das comissões e a eleição. Após a formação e a eleição, eles foram se não me engano, no Ministério Público, né? Alegar uma falta de proporcionalidade na formação das comissões. Foram 5 comissões, né? São 13 no total. Eu digo aqui claramente, o líder do governo não entende de regimento, porque são 13. O líder do governo é Paulinho Magalhães. Ele não entende. Por quê? Como é que você pode alegar falta de proporcionalidade se são 13? É matemática. Ainda não formaram as 13. Você não pode alegar que está errado algo que não se completou. Que ainda faltam 8. Ainda tem comissão de reparação, comissão de... Eu até tô com os nomes aqui. Mas essas 5 que foram hoje são as mais importantes na visão da... Vamos lá. O União Brasil, o DEM, né, que virou União Brasil, tem lá... recentemente criou um núcleo de reparação. Então, reparação é importante para a União Brasil, né? A questão de importância é algo relativo. Então, por que não? A União Brasil não pode ter uma presidência da reparação? Pode. Concorda comigo? Até na época eu falei que eu questionei porque seria uma pauta de esquerda. É algo não inerente aos democratas, lembra? Você lembra disso? Eu falei, olha lá, o DEM não está seguindo a sua pauta principal, que era da formação do PFL, etc. Não é o que eu militei na minha vida toda. E agora não é importante reparação, não? Então pronto, o União Brasil pode participar da reparação, pode participar da defesa de direitos das mulheres, pode participar da assistência social em pessoas com deficiência. Mas você sabe, como vereador experiente que já é, que essas não são as queridas, né? As comissões que vocês, vereadores, entendem como importante lá dentro. Olha, não é? Reparação é querido, né? União Brasil, eu acho que é. Você foi reconduzido... Até pauta do ex-prefeito Assemineto. Qual foi a comissão Comissão de Justiça. Exatamente, que é uma muito visada. Para mim, eu não sou de esquerda, não tenho nenhuma... Inclusive, você começou na política ao lado do prefeito ACM Neto.
Hoje vocês romperam, qual é a sua visão? Minha visão é clara, eu estou com o presidente Jair Bolsonaro, o prefeito Assemineto é contra o presidente Jair Bolsonaro, então estou com o pré-candidato João Roma. Mas você diverge dele nesse momento ou você já divergiu antes? Já vinha numa linha de... Na verdade, ele divergiu da formação do PFL, que vem do Arena, que é um partido de direita, né? Era um partido de direita. Eu faço militância partidária há muito tempo, participava do Fórum da Liberdade lá na década de 90. O PFL era um partido lá presente, lá no Fórum da Liberdade. Era assim, digamos, era o partido de direita do Brasil, né? Então, se você for olhar a gênese do próprio Democratas, é essa. Então, se você for olhar, quem divergiu? Eu ou o ex-prefeito Assemineto? Ele se aproximou muito mais do PSOL do que eu continuei onde eu estava, né? Você já chegou a dizer que ele é um político de esquerda. Para mim ele é. Ele é de esquerda. Basta dizer, eu acho que as declarações contra o presidente Bolsonaro mostram isso. Ele está muito mais próximo das pautas do Lula do que das pautas do presidente Bolsonaro. Aí, olha, a gente está conversando com um vereador pré-candidato a deputado federal, Alexandre Aleluia. Essa sua campanha para deputado federal é mais local em Salvador? Quais são os municípios que você está trabalhando? Estou viajando muito. Está viajando muito? Tô. Pô, Bahia é do tamanho da França, né? Tô viajando aí, tem mês aí que para viajar mais de quase 10 mil quilômetros no mês. Tô viajando um bocado. Mas viagem mais escondido, né? Para poder o quê? Não ter disputa nos municípios? Mas eu tô viajando bastante. No norte, tô indo bastante pro norte. Semana passada tava lá no extremo sul, tive em Teixeira de Freitas, Itamaraju, tive em Prado. Já tá cumprindo a agenda junto a João Roma? Eu estive com ele em Juazeiro tem umas 3 semanas, até na inauguração. Inauguração não, no lançamento da requalificação da ponte chamada Ponte Picolé entre Petrolina e Juazeiro, com o ministro Tarcísio e, enfim, o pessoal lá do governo federal. Então tenho viajado sim, sempre que posso. Essa semana vou tentar lá ir para Porto Seguro com o presidente Jair Bolsonaro na sexta, mas eu não sei se eu consigo. Você, como defensor do presidente Bolsonaro, como é que enxerga a atuação dele, que tanto foi criticada na pandemia, no atraso das vacinas e todo esse discurso que você já está cansado de ouvir? Eu queria entender como é que você enxerga isso. Primeiro, sobre a pandemia, né? Eu tenho uma visão muito clara, até falei isso, eu fiz uma homenagem ao bicentenário da independência na segunda-feira, com a participação do deputado Eduardo Bolsonaro, entreguei até um título de cidadão para ele, e eu comentei sobre isso. Para mim, um verdadeiro líder é aquele que fica ao lado do seu povo, né, nos momentos mais difíceis. Foi parte do meu discurso. Inclusive, se uma possível guerra é o que fica na frente da trincheira e não o que fica em casa, entre aspas. Então, para mim, ele fez o que um líder deveria fazer. Mas o que é fazer? Eu vou dar exemplo logo. Não, eu vou chegar no atraso depois. Vou dar exemplo logo no começo da pandemia, enquanto todos tranca tudo, os líderes, vários prefeitos, governadores trancaram tudo, tal. E o vendedor de churrasquinho, ele foi pra rua e foi ver lá como é que tava o vendedor de churrasco lá na região de Brasília e foi conversar aí. Ele falou pra imprensa: olha, essa pessoa aqui vive do que ele trabalha no dia, né? Ele no final do dia ele fala: pô, ganhei R$120 aqui, eu vou comprar aqui minha feira, e vive do dia. Então a gente tem que pensar nessas pessoas. E tá provado aí que o efeito do lockdown foi ínfimo no resultado final da contenção, digamos assim, da pandemia. Eu tenho certeza que o resultado econômico foi muito mais drástico. Mas você está falando de uma coisa que hoje você tem até uma visão que você pode contrapor, mas no momento a gente não tinha informações. Não tinha informações, não concordo. Sabia a gravidade. Concordo, mas até o governo aí, o papel não era do presidente estar ali incentivando o vendedor de churrasquinho, e sim pegar o que ele fez depois, que era dar o auxílio, não é? E pegar mas fome não espera depois, né? De guerra. A economia a gente vê depois.
o cara que vende churrasquinho depois é muito complicado, Não falei né? depois, não. Eu Né? tô dizendo Entendeu? imediatamente. Ele pega ali e faça como outros países fizeram. E deram o seu auxílio imediato para essas pessoas. Inglaterra é fácil, né? Brasil é Brasil, né? Você pega o cara lá, eu ando muito na favela. Você pega o cara lá do Nordeste Amaralina, pega o cara lá na boca do rio, pô. Não tem depois, o depois é amanhã. O dinheiro acabou hoje, né? O dinheiro acabou, amanhã acabou, já não tem mais. Então essa questão é uma questão... Eu não concordo com o que vários governadores falaram a economia a gente vê depois, né? O depois é complicado. Mas vamos lá, em relação ao atraso, e aí eu coloco entre aspas, não vejo como atraso, porque você tem ideia, a Inglaterra começou a vacinar, se não me engano, em janeiro ou dezembro, o Brasil um mês depois. Mas a gente tem relatos, vereador, das diversas contatos da Pfizer e falta de resposta. A gente poderia ter sido um dos países que saíram na frente na vacinação. O presidente precisou aceitar a vacina de João Dória, que foi taxada como vacina chinesa e tudo que a gente já ouviu por ter atrasado a compra da Pfizer, que até para defender o discurso não foi vacina do João Dória. No final das contas, só quem comprou foi o governo federal. Foi um dos países que mais vacinou no Brasil, né? Ou no mundo. Então, mas precisou se render à vacina da China, que era até um discurso contrário. Se ele tivesse respondido a Pfizer, olha, lá atrás... E outra coisa, no começo das negociações, a gente sabe que isso foi inclusive comentário do presidente diversas vezes. Todos os contratos eram leoninos. Então ele agiu de maneira prudente e eu não enxergo como falha isso aí. E o Brasil começou a vacinar um mês depois da Inglaterra. Então, 15 dias depois. Se você está colocando, por exemplo, o período do início da vacinação, né, um mês depois da Inglaterra, como um fator positivo, ou seja, nós estamos todos concordando que vacinação é importante, como foi. Sim. Tá. O presidente pode ter querido proteger as finanças nacionais, o país, em relação a contratos leoninos, como você coloca. É possível. No entanto, ele fez uma série de declarações contra a vacinação em si, independente se era da Pfizer, se era caro, se era barato. Não, mas assim, uma coisa é obrigatoriedade, outra coisa é dizer que pega AIDS, que vira jacaré. Enfim, ele fez uma série de campanhas contra tomar a vacina. Não era tomar a vacina porque é caro, não era tomar a vacina porque é de dólar. Tinha uma coisa assim, não tome essa vacina porque é uma imposição de uma agenda comunista, algo desse tipo. Você acha que ele politizou demais a questão da vacina, que era uma mera questão de saúde? Que o Brasil, inclusive, assim, falando em esquerda e direita, o governo militar fez campanha, foi quem gerou no Brasil uma tecnologia vacinal assim respeitada. Assim, o brasileiro, em geral, toma vacina. E essa campanha começou em 70, governo Geisel. Você não acha que o presidente errou realmente em politizar demais a questão, que era uma questão meramente técnica, vacina, não vacina, que ele podia coordenar, mas que parece que às vezes ele queria jogar para a imprensa... Bem diferente de uma campanha convencional de vacinação, quando a gente fala de uma vacina que já está no mercado há anos. Não era o caso, era uma vacina que tinha sido criada há poucos meses ou enfim, logo após o anúncio. E o presidente, nessa visão, ele agiu com prudência. E outra coisa, eu nunca ouvi falando sobre a agenda comunista ou algo parecido. O que ele sempre falou foi sobre a obrigatoriedade. Isso aí também eu sou contra. Inclusive fiz até audiência pública sobre o passaporte vacinal, que eu sou completamente contra. Para mim é uma atrocidade você exigir um passaporte vacinal para uma pessoa entrar, por exemplo, num saque. Né? Fui contra, fiz ação popular, enfim, não consegui êxito, mas eu lutei contra o tempo todo. Para mim não dá para exigir de um cidadão vacina para você assistir uma aula na UFBA, ou você... Imagina, o reitor chegou a cancelar a matrícula, né, na Universidade Federal porque a pessoa não está vacinada. Esse tipo de coisa não dá para aceitar. Você fazer uma atrocidade na liberdade individual. E aqui a gente não está falando nem de balizamento sobre liberdade individual ou coletiva, aquele velho balizamento que se diz. Não, é uma liberdade básica, né? Então eu sou contra isso. Eu vi sempre o presidente defender essa liberdade
inerente, natural, divina. Então, nesse ponto, eu tô com o presidente. Tô com o Bolsonaro. Você acha que esse ano o presidente Bolsonaro vai ter um desempenho, vai ser reeleito, conduzido a eleição, você acha? Eu acho. Ele tá muito bem, ó, pelo que eu tô viajando, né? Ele tá muito bem no extremo sul, né? No sul da Bahia. Aliás, fiz até um comentário ontem numa rádio, onde as pessoas sentiram o cheirinho do enxofre do PT, ele tá bem. Aí eu digo, nas regiões onde vou para a questão agrária, nas regiões onde a gente teve mais invasão de terra, mais distúrbio agrário ou quebra da ordem legal em relação ao agronegócio, ao agro em si, o PT está muito mal e Bolsonaro está muito bem. Então a gente está vendo que... E você acha que isso pode refletir aí... na eleição local? Você acredita que João Ramos tem chance ou a disputa é polarizada? Até que o governador falou, né? Acho que aqui, não foi? Acho que foi. Sobre o extremo sul. Eu falou. acho que foi. João Ramos está em segundo e eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida que ele já está em segundo. Mas você acha que ele isso tava pode... até meio assustado ali. Você acha que pode ter o efeito aí da Anne Pimentel e se expandir? Olha, eu acho que sim, ele tá muito bem. Pelo que eu tô andando, é lógico que eu tenho mais contato com pessoas, é natural, com pessoas que estão na minha linha de pensamento. É natural. Claro. Né? Eu não vou me iludir aqui, mas ele tá muito bem, tá crescendo bem. Tá crescendo bem. Então, eu volto a repetir, Tamaraju, Teixeira de Freitas, Prado, toda essa região aí, Itabuna. Aí eu vou pra cá, Itapetinga, Vitória da Conquista, Luiz Eduardo Magalhães, que eu tive também recentemente. Tá muito bem o presidente. E isso tá refletindo no João Roma. Você tem uma relação boa com o Eduardo Bolsonaro, que você presenteou aí com a medalha de cidadão soteropolitano. Eu queria que você me dissesse aí qual é o legado dele pra gente aqui em Salvador. Vamos lá. Isso foi uma questão, um questionamento... Até em alguns blogs eu vi aí, né? Tem um colega de vereança, que é o Silvio Humberto. Sim, né? Silvio Humberto, PT. Um abraço pro Silvio. Ele deu entrada num título de cidadão pro Lewis Hamilton. Não, o corredor? Também não sei qual foi o legado que o Hamilton deixou para Salvador, mas aí que tá. Realmente fica difícil. Né? Só que ninguém questionou. Eu nem sabia, tô sabendo agora. Senão eu teria questionado. Não tô criticando, não. Eu só tô falando que ninguém questionou. Mas quando o Bolsonaro questiona. Polêmico, claro. Mas vamos lá. A decisão de um título de cidadão é uma decisão discricionária. Ok? Então você pode usar também como uma referência para a cidade. Eu usei como uma referência. O meu discurso deixei isso muito claro. Eu fundamentei da seguinte forma. Para mim, Salvador é uma cidade barroca. Certo? É uma cidade que sempre variou entre o sério e o divertido. Você tem um cara... Tanto é que você vai lá até na arquitetura. Você vai lá no Lago de São Francisco. De um lado tem uma catedral basílica, estilo clássico, toda. E de outro lado... a igreja de São Francisco, estilo barroco, com os querubins dando risada, e eu acho, para mim, os querubins estão dando risada do triunfo do cristianismo e do Ocidente. Então é uma brincadeira, Salvador é brincadeira. São 6 dias de festa e um dia para você lembrar que você veio da cinza e da cinza você vai voltar. Da cinza você vai voltar. Então é um lugar assim, né? E eu enxergo, eu conheço o Eduardo, né, meu amigo, e além disso, acho que quem segue na rede social vê lá que ele tira sarro, brinca, tal, depois vai sério, critica. É um cara, eu falei, Eduardo, você já é soteropolitano, só falta papel, pô. Então, esse foi o meu fundamento. Pra mim, ele é uma referência, ele é mais soteropolitano que muita gente aí, muito comunista que tá por aí. Já teve o título, já? Já teve essa. Entreguei segunda. Na verdade, fiz a homenagem do bicentenário. E teve quórum? Pô, teve gente, tinha gente. Vereadores? Tava lá a Kátia Rodrigues e o Sidninho. Sidninho e Kátia Rodrigues. Tava lá. E aí eu fiz uma homenagem também ao bicentenário da independência, falei dos nossos heróis, Dom Pedro I e tal. Foi uma sessão bonita, o pessoal gostou.
Foi bem interessante. Agora, o pessoal de esquerda bate. Só não bate no Hamilton. Mereceu bater também. Essa daí eu não sabia, não. Luiz Hamilton, Não tô criticando, não. Só tô falando que... Só tá usando de exemplo. Vamos lá. Mas é um bom exemplo. A decisão do vereador pode ser por uma referência. Eu considero como uma referência para a cidade, sim. Para o povo, para os valores que a gente defende. Qual é a sua relação hoje com o prefeito Bruno Reis? Então, uma relação boa. Relação como presidente da CCJ... né, eu sempre tratei, nunca fiz nada que prejudicasse a cidade, certo? Então, e o presidente da CCJ naturalmente tem que tratar com o prefeito. Então, e eu quero que assim se mantenha, mesmo diante dessa confusão aí. Eu espero que as coisas se mantenham como tem sido, como eu tenho feito ao longo desses já 3 anos na CCJ, acho que já estou com 3 anos como presidente. Eu espero muito que as coisas se mantenham assim. Eu não quero prejudicar de forma alguma a cidade de Salvador. Agora, vereador, você falou da origem do DEM, né? Hoje é União Brasil, do PFL, Partido Liberal, Partido da Frente Liberal, descendente da Arena, assim, um projeto ideológico que deveria talvez ser claro, embora no Brasil a gente sabe que essa coisa de filiação partidária Sim. não tem muito a ver com nada disso. As pessoas vão trocando de partido, inclusive, com uma facilidade enorme. Enfim, às vezes, falando em economia, mesmo assim, economia liberal, que seria a diferença fundamental de um polo para o outro, o presidente Bolsonaro, às vezes, tem se desentendido com o ministro Guedes, porque Guedes seria o liberal e Bolsonaro, especialmente no ano de eleição, tem requerido medidas que seriam mais próximas até das do PT, né? Aumentar, estender o benefício, essa política mais assistencialista, políticas de intervenção estatal mais clara. Você acha que tem contradição nisso? Como é que você enxerga isso? Eu não enxergo. Para mim eu concordo que o Paulo Guedes é um liberal, até concordo. Conheço o Paulo Guedes há muito tempo. Inclusive, falei aqui do Fórum da Liberdade na década de 90, eu ia lá, eu assistia a palestra lá do Paulo Guedes, e ele é realmente um liberal. O liberal tende a pensar muito e às vezes só na economia. Mercado, mercado, mercado. E o presidente Jair Bolsonaro é um conservador, o que é diferente. Ele tem valores claros, e um dos valores é o cristianismo. O cristianismo o faz, né, pensar num bem comum. E não é um bem comum, digamos assim, seguindo uma receita socialista, né, de opressão e oprimido. Não, o bem comum é muito mais próximo da doutrina social da igreja, de ajudar as pessoas na medida do possível, de preferência até deixando as pessoas ajudarem, eu digo, igreja, associações, etc. E se não, caso não assim o possa fazer, o Estado ocupar esse espaço. Então eu não vejo nenhuma contradição disso aí, né, na minha visão. Eu também sou conservador, então eu acredito nisso. Para mim, não acredito no Estado mínimo, nem nada disso. Eu sou a favor da maior liberdade econômica, sim. Imposto baixo, sim. Mas, por exemplo, um Estado forte no que tem que ser forte, que é ordem, né? Força de segurança na medida do sadio forte, né? E um auxílio, ou como ele sempre fala, não deixar ninguém para trás, presente. Né? Basta ver o Auxílio Brasil, triplicou a quantidade do Bolsa Família. E eu acho que também tirou uma politização exagerada que existia no Bolsa Família. Bolsa Família tinha até, em época eleitoral, carro de som, gente dizendo que ia tirar, cadastros exagerados, né? Hoje o cadastro está muito mais descentralizado, na mão de prefeituras e até subprefeituras, o que deve ser, o que é sadio para um Estado. E naquela época a coisa era muito mais politizada, talvez até ideológica. Então isso é uma coisa boa. Não é a mesma coisa que o presidente Bolsonaro usa quando ele faz planos militares para soldado, para policiais, e acaba usando esse mesmo tipo de assistencialismo para eleitores dele?
Bom, mas eu acredito que o militar tem que ser bem valorizado. O policial militar, o exército tem que ser valorizado mesmo. As forças armadas, as forças de segurança, pô, é quem coloca o peito na frente na hora de defender a cidade, ou a cidade, quando eu digo a cidade, as pessoas contra o bandido. Então, os caras são heróis, são guerreiros. Tem que valorizar. Nos Estados Unidos, quando os caras chegam para pegar um avião, todo mundo não deixa passar, às vezes até presta uma continência, respeito, você vê, respeito, é coisa de arrepiar. Tem uma cultura militar diferente. É né? uma cultura que é sadia para a sociedade. Se os caras dão sangue pela nação, né? Os caras defenderam a nação por vários anos. Você pega na Inglaterra, os ingleses não têm que dar valor para os caras que estiveram no front ali, defendendo a ilha no momento mais escuro, né? Como diz o próprio filme. Eu sou a favor de que então tem que ser valorizado mesmo. Não estou dizendo para eles ganharem. Assim, Não estou dizendo para eles ganharem 50, 60 mil reais, né? Não estou falando disso, não. Tem privilégios que são, enfim. Não estou falando também disso aí, mas valorizados eles têm. Agora, Polícia militar tem que ser valorizada, exército tem que ser valorizado, assim como a polícia falando civil. Falando em segurança, o tempo está acabando, mas uma das promessas do presidente, que era a liberação do porte de arma, não era nem do porte, era de ter uma arma em casa, nos confundir agora um pouco os termos, mas a posse de arma, e que fez muito sucesso, gerou muita discussão no Brasil, blá, 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 e não se falou muito da entrada das armas, falando de forças armadas, em quem segura nossas fronteiras, porque a gente vê às vezes um menino de 15 anos, 14, numa favela com um fuzil israelense. Certamente ele não foi a Israel e pegou e trouxe. Alguém trouxe esse fuzil que entrou aqui, não sei se com a conivência, mas com a falha do nosso exército, da nossa fronteira. Você não acha que isso que deveria pelo menos ter calibrado esse projeto de segurança? Porque a gente tem visto a violência continuar. Pelo contrário, eu acho que tem que melhorar, tem que ser menos discricionário o porte e a posse, né? Ainda tem muito que se avançar nisso. Basta ver que o Brasil bate recordes de CACs, que são os colecionadores e atiradores, e a gente está chegando no nível de homicídio da década de 90. A quantidade de homicídio tinha estourado no período Lula e Dilma, com o famigerado Estatuto de Desarmamento, que não serviu para nada, violência nas alturas, e a gente está vendo aí que as pessoas com acesso à arma legal e segura não tem problema. Agora, o menino na favela tem uma arma que certamente não vem do CAC, não vem do treinamento, não vem dessa posse legal. É arma ilegal, que entra de forma ilegal, que entra via contrabando. E isso aí não isso que eu falei, nada a ver não era para ter sido combatido. Não, eu não fiz essa associação, não. Não, eu não falei isso, não. Eu falei que, em vez de pensar em permitir que o cidadão se defenda com uma arma, permitir que quem não quer ter arma, por exemplo, não tenha que enfrentar uma arma que chegue ilegal. Eu acho que tem que fazer os dois. Exército falhou. Você tem que ter apreensões de armas ilegais e droga, como tem acontecido no governo, são recordes de apreensões de ambos, né? E ao mesmo tempo tem que sim facilitar a posse da arma de fogo. E para mim é o fundamento da segunda emenda americana. Primeiro, para defender a sua família, se defender e nos defendermos de um possível ataque externo ou interno, um possível inimigo externo ou interno. A frase do presidente na reunião do Moro: um povo armado jamais será escravizado. Concordo plenamente. E, vereador, infelizmente chegou a hora da Ave Maria. Nós conversamos aqui. Felizmente. Com o vereador Alexandre Aleluia. Eu ainda queria só saber se você já se vacinou? Sim. Aí, ó. Tá vendo? 3 doses? 3 doses? Sim. Eu ainda não tomei a terceira dose. Tá vendo? Tô mais negacionista que o vereador. Ave Maria. Muito obrigado. Até logo.